Já estamos no terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho hoje do ressuscitado é uma catequese para adultos, né? Para quem quer conhecer Jesus e vai fazer uma catequese, aí vai trilhando o caminho catequético junto com o Senhor de duas formas. Não sei se vocês perceberam. É bom antes, uma dica que eu vou dar para vocês, dei uma dica domingo passado, vou dar uma dica hoje também para vocês. Quando vocês vierem para a missa na semana, quando eu era jovem eu fazia muito isso. Já olhava as leituras na semana do domingo. Aí vocês fazem a reflexão de vocês, meditem, olhem lá, tiram algumas dúvidas e tudo, olha isso e aquilo. Aí quando for no domingo, vocês vêm para a missa escutar a homilia do padre, né? Para saber se bate aí o que vocês refletiram e estudaram em casa, né? É bom, vocês dão uma olhadinha em casa, primeira leitura, segunda leitura, aí o Evangelho, aí vocês fazem as anotações de vocês, estudam direitinho, para que quando vier no domingo, aí já ajuda vocês a compreender a homilia do padre, tá certo? É uma sugestão. Então, nesse caminho catequético dos discípulos de Emaús, tem dois pontos importantes no Evangelho de hoje, porque se vocês olharem bem, aí está o ritual da missa, nos discípulos de Emaús, porque a gente vê o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado com a palavra. Jesus ia explicando as Escrituras, que é exatamente a primeira parte da missa, a liturgia da palavra, e depois, quando Jesus chega para fazer a refeição com eles, é o momento da Eucaristia, a segunda parte da missa, a Eucaristia. Mas vamos ao texto, né? Os discípulos, o que era que Jesus tinha pedido para eles? Olha, vocês não saiam de Jerusalém, porque é lá que eu vou enviar o Espírito Santo. Só que os discípulos teimosos, na dúvida, com medo, né? Sem fé, deixaram a cidade de Jerusalém e voltaram para a sua cidade. Eles estavam desobedecendo aquilo que Jesus tinha instruído para eles. Então eles deixaram lá a cidade de Jerusalém e voltaram para a terra deles, Emaús. Nisso Jesus apareceu no meio do caminho e começou a conversar com eles. Eles não enxergaram Jesus porque ninguém vê o ressuscitado. Quem é que vê o ressuscitado? Quem é? Vocês estão aqui que sempre escutam que eu falo as homilias, tem que anotar aí para vocês não esquecerem. O discípulo amado, vocês não podem esquecer. Quem é que vê o ressuscitado? O discípulo amado que vê o ressuscitado. Então ninguém mais vê o ressuscitado. Os discípulos de Emaús, Jesus chegou lá, o ressuscitado ninguém vê, por isso que é simbolizado pelo círio, né? Na vigília pascal, o Cristo ressuscitado é simbolizado pelo círio, porque o ressuscitado ninguém vê. Então Jesus chegou ali junto deles, começou a conversar. O que é que vocês estão falando, né? Olha, e apesar de todos os indícios de que tudo aquilo que se falava de Jesus e o que Jesus tinha falado estava se concretizando, mas mesmo assim eles estavam com o coração duro, estavam com os olhos vendados e não enxergavam que Jesus estava ali com eles. Por exemplo, o judeu, ele conhece a Sagrada Escritura de cabo a rabo, o judeu. Porque o judeu todo dia lê a palavra, conhece todos os livros, conhece tudo, o Antigo Testamento, né, os judeus. Só que lá, os discípulos de Emaús, apesar de conhecerem a palavra e saberem de todas as profecias que falavam sobre o Messias, eles não estavam conseguindo enxergar que tudo aquilo que eles já sabiam, já conheciam pela palavra, iriam se realizar em Jesus. Outro ponto importante, as mulheres da comunidade já tinham ido ao túmulo, já tinham testemunhado o túmulo vazio, e algumas delas até falaram que os anjos apareceram dizendo que Jesus ressuscitou. E mesmo assim, alguns da comunidade não acreditaram. Então, apesar de todos esses sinais, o terceiro dia, que Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia e tudo, então os discípulos estavam desanimados, estavam tristes, estavam sem fé e estavam retornando para a sua cidade.
estava abandonando o barco, né? Estava abandonando a missão. E Jesus aparece para eles e começa a explicar as escrituras para eles. Olha, vocês não viram lá todas as passagens da escritura, lá de Moisés, dos profetas, que tudo falava sobre o Messias e que tudo isso iria acontecer? E lá na frente, eles reconhecem que quando Jesus estava conversando com eles, o coração ardia quando Jesus falava da palavra, né? Então Jesus, nesse primeiro momento, a gente vê os discípulos tendo a experiência com a palavra do Senhor, que é com a palavra que a gente conhece Jesus. Por isso que eu tenho sempre falado e exortado, gente, vamos ler a palavra diariamente. Por quê? A palavra é onde a gente tem um conhecimento espiritual, a palavra é onde a gente instrui a família, e a palavra é onde a gente adquire sabedoria para conduzir a nossa missão e a nossa vida nas dificuldades. É na palavra. Só que muita gente não lê a palavra, muitos católicos não lê a palavra e não tem esse conhecimento espiritual, porque não tem essa intimidade com a palavra de Deus. Por isso que eu tenho insistido, vocês todos os dias leiam a Bíblia, a palavra de Deus. Aí tem o texto diário, né, da liturgia diária, que vocês podem baixar no aplicativo, podem ler na Bíblia de vocês em casa, né? Eu lembro, falando em Bíblia, o povo tinha costume antigamente, quando tinha galego, né? O pessoal mais ou menos da minha idade vai saber, né? O que é galego, né? Quando passavam os galegos nas portas da pessoa, das casas, né? Eles vendiam uma Bíblia de luxo, né? Tinha aquela Bíblia de luxo, você pagava em 12 meses, em 24 meses, né? Todo mês o galego ia lá cobrar, né? Na porta da pessoa. Aí o pessoal comprava aquelas Bíblias de luxo para colocar em casa, aberto, na sala, de frente à TV, né? No Salmo 91, né? No Salmo 91. Mas muitas vezes as pessoas não lia, era só de enfeite a Bíblia. A Bíblia é um amuleto, a Bíblia vai proteger a casa? Não vai. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus para a gente se alimentar, né? Aliás, a Bíblia contém a palavra de Deus, porque a palavra de Deus quem é? Quem é a palavra de Deus? Jesus. E tá fraco aí vocês, viu? A palavra de Deus é Jesus. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus não é um livro. O livro contém a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é Jesus, a palavra de Deus é uma pessoa. Vocês não podem deixar de esquecer, anotem mais isso aí, para vocês não esquecerem. Então, o pessoal colocava em casa, na sala, a Bíblia lá aberta. No Salmo 91, quando você chegar lá bonito, né, era a Bíblia aberta, a Bíblia de luxo, só pegando poeira, porque ler, ninguém lia. Então não adianta. Uma dica de filme que eu vou dar para vocês, para quem ainda não assistiu, é aquele filme O Livro de Eli, né? Acho que alguns de vocês já devem ter assistido aqui, mas quem não assistiu, assista esse filme, O Livro de Eli. Tem uma passagem lá belíssima, que para mim, aquela frase já valeu assistir o filme, né? Que é quando o rapaz lá perde o livro, né? Ele perde o livro, aí depois ele vai meditar, porque a preocupação dele era proteger o livro. Quando ele perde o livro, ele diz assim: eu estava tão preocupado em proteger o livro, que eu descobri que o mais importante é viver o que o livro diz, e não proteger o livro. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Muita gente faz por aí, quer proteger o livro, e leva debaixo de braço, e faz isso, e faz aquilo, mas o importante é viver, é ler a palavra e colocar em prática no coração e na vida, né? Então o pessoal tinha muito esse costume. Então a Bíblia não é para ficar em casa aberta, pegando poeira ali, né? Não é amuleto a Bíblia é o alimento espiritual que a gente tem que ler, para poder conhecer. Muitos pais até dizem assim, reclamam, né? Padre, eu não sei como é, hoje está tão difícil hoje para educar os filhos, tanta dificuldade, tanta coisa ruim no mundo. Sim, mas você tem o conhecimento da palavra de Deus para você saber o que é que a palavra lhe orienta, como é que a palavra lhe ajuda você a educar os seus filhos? Porque se você não tiver conhecimento da palavra, não vai adiantar. Você vai ficar sempre reclamando, achando que é difícil uma coisa e outra e tudo. Então, quando Jesus entra na casa dos discípulos, acontece o outro momento importante, que foi o que Jesus fez na Quinta-feira Santa.
O que foi que Jesus fez? Jesus pegou o pão, Jesus abençoou o pão e Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os discípulos reconheceram Jesus. Por que reconheceram Jesus? Porque reconheceram Jesus no partir do pão, da Eucaristia. Jesus já tinha realizado esse gesto na quinta-feira santa. Isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aquele gesto, aquele sinal, os discípulos reconhecem Jesus na hora que Jesus parte o pão. E neste momento, Jesus some. Por que Jesus some? Porque como os discípulos reconheceram Jesus na Eucaristia, não precisa mais Jesus aparecer para provar que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado. Não precisa mais. Se eu reconheço Jesus presente na Eucaristia, não precisa mais Ele ficar aparecendo para mim, aparecendo para vocês. Por quê? Porque eu já sei que Ele está vivo e verdadeiro no pão e no vinho, no seu corpo e no seu sangue. E se Ele está vivo, se Ele está presente, sua alma, seu corpo e sua divindade. Se Jesus está presente, Ele não precisa, Jesus está presente na Eucaristia, vivo e verdadeiro, ressuscitado, Ele não precisa mais ficar aparecendo para provar que Ele está vivo. Porque na Eucaristia já é o suficiente. Por isso que quando o padre invoca o Espírito Santo e consagra, no final o padre diz o quê? Mistério da fé. Porque aqui a gente só vai enxergar, assim como os discípulos de Emaús, a gente só vai enxergar Jesus na Eucaristia, vivo, verdadeiro e ressuscitado, se a gente tiver fé. Agora uma coisa interessante, os discípulos não enxergaram Jesus. Por quê? Vejam que eles desobedeceram a Jesus. Vejam que aquilo que os discípulos de Emaús fizeram, a gente faz muito na nossa vida. Quando a gente tem dúvida, quando a gente questiona a Deus, quando a gente não acredita, quando a gente não tem fé, o que é que acontece? A gente sai da igreja para trilhar outros caminhos, para fazer outras opções. Não é assim não? É. Quando a gente se desacredita, quando falta fé, ou então quando a gente pede alguma coisa a Deus e não chega no nosso tempo, na nossa hora, porque para a gente pedir as coisas a Deus, a gente quer que Deus resolva na hora, mas para a gente fazer as coisas para Deus é uma dificuldade. Para vir para a missa é uma dificuldade, para rezar é uma dificuldade, para ler a Bíblia é uma dificuldade, para vir para a igreja é uma dificuldade, mas quando a gente pede, tem que ser na hora, e ai se Deus demorar, como se a gente fosse a última Coca-Cola do deserto e que Deus tem que atender os nossos pedidos. Então, o que aconteceu com os discípulos de Emaús, acontece muito com a gente. Quando a gente fica desanimado na fé, quando a gente fica com dúvida, quando a gente não tem fé, quando aparece uma provação na nossa vida, é um desemprego, é uma doença, é um problema, a gente não espera o momento certo da graça de Deus. A gente não espera, porque tudo acontece, não é no nosso tempo, não é no tempo do Padre Clécio, não é no tempo de vocês, é no tempo de Deus. Por que o povo passou 40 anos no deserto para chegar na terra prometida? Por que não passou só 40 dias, 10 dias, 5 dias? Por que foi 40 anos? Por que Jesus passou 40 dias no deserto? Por que ele não passou só 5? Por que tinha que ser 40? Porque tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem um tempo para a gente poder se purificar. E muitas vezes as dificuldades que acontecem na nossa vida é para o nosso aprendizado. É para o nosso aprendizado. Porque muitas vezes a gente não merece, a gente não tem maturidade. Porque muitas vezes quando aparece a graça na nossa vida, muitas vezes não é para Deus aparecer, não é para Jesus aparecer, é para a gente poder aparecer. A gente quer aparecer, olha como eu conquistei, olha isso, olha aquilo, aí quer ser melhor do que os outros, aí quer aparecer, aí quer se desfazer dos outros. Não, tudo aquilo que a gente conquista na graça de Deus, é para Deus poder aparecer na nossa vida, é para a glória de Deus. Presta bem atenção, tudo que a gente pede ao Senhor é para a glória de Deus e para ajudar os irmãos. Então tudo que a gente tem é para nos tornar mais simples e humildes.
Se for para que a gente querer ser o melhor, o bichão, para que Deus vai dar? Então tudo tem um tempo. E muitas vezes a gente tem que esperar para quê? Para a gente poder amadurecer. Muitas vezes a gente não tem maturidade o suficiente para receber aquilo que a gente pede. E muitas vezes a gente pede errado. Muitas vezes a gente pede errado. Então, o que aconteceu com os discípulos de Emaús, eles se desviarem do caminho. Quantas vezes a gente não se desviou do caminho por causa das dúvidas? Quantas vezes a gente não procurou outros lugares, outras soluções mágicas? Porque quando a gente abre a televisão, aparece só solução mágica. Aí você vai ser rico, aí você vai ganhar outro carro, aí isso, aí aquilo. E a cruz? O que foi que Jesus ensinou? O que foi? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente não vê aí na televisão as religiões, as igrejas falando de cruz. A gente não vê o pessoal falando de sacrifício. A gente vê o pessoal falando só de quê? De prosperidade. Não trabalhe não para ver se não vai aparecer, para ver se vai cair do céu. Não trabalhe não. Por que Deus nos deu inteligência? Por que Deus deu mão? Por que Deus deu pé? Por que Deus deu a saúde e vida para a gente? Para a gente trabalhar, para a gente lutar, para a gente conquistar. E aí fica aí as propagandas aparecendo aí, dizendo que você vai ser próspero. Não trabalhe não para ver se você não vai ser próspero. Então, a vida, ela é feita de sacrifício. Se Jesus esteve na cruz para nos salvar, significa que todos os dias a gente enfrenta a nossa cruz, é uma batalha. E é nessa batalha que a gente vai o quê? Se santificando, vai caminhando para o céu. O pessoal hoje quer passar vestibular, quer passar no Enem e não quer estudar. Quer arranjar um emprego, mas não coloca currículo, não se profissionaliza, fica em casa esperando alguém bater lá na porta e ter um emprego para você. Vai acontecer isso? Vai não, fica esperando para você ver o que acontece. Então, muitas vezes a gente se desvia do caminho, a gente vai procurar outras opções por fora, achando que é melhor. Quando a gente vai procurar outras opções por fora, o que é que acontece? A gente quebra a cara. Porque não existe caminho melhor do que o caminho de Jesus. Não existe caminho melhor do que o caminho de Deus. Se muitas vezes a gente passa as provações na nossa vida, é para a nossa purificação, é para a nossa conversão. E se a gente consegue entender isso, a gente chega na graça, na vitória e conquistando, com dificuldade, com cruz, com as provações, mas a gente chega realizado com o coração preenchido e com a cabeça tranquila, né? Porque a gente fez o caminho certo, o caminho do Senhor. Então os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém no final do Evangelho, porque eles sabiam que sem Jesus eles não eram nada. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.